Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Jornada de Investimentos. Nesse vídeo eu vou trazer um pouco mais de detalhes sobre fundos imobiliários. Para quem não assistiu o vídeo anterior, lá eu mostrei como você ter uma renda de R$1.000 por mês com fundos imobiliários, adquirindo cotas e fazendo com que essas cotas fossem valorizadas ao longo do tempo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que de fato são esses fundos imobiliários, vou analisar um pouco de alguns fundos com vocês no site Funds Explorer e também a gente vai efetivar a compra de uma cota no site de uma corretora. Mas, afinal de contas, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são como se fosse um condomínio. Então, os investidores eles captam recurso para fazer a compra de um imóvel ou para de fato construir um imóvel novo. Então, se a gente pensar, eles têm uma liquidez muito alta. Se você comparar, por exemplo, com um imóvel físico que você não vai conseguir vender de um dia para o outro, eles são obrigados por lei a distribuir 95% do seu ganho e é um ótimo investimento para você esquecer. Você compra suas cotas, você deixa elas lá trazendo um rendimento e você só vai vender realmente quando for necessário, se tiver uma valorização da cota e você achar que vale a pena. Mas caso contrário, é um ótimo investimento para você ganhar alguma renda. Então você vai pensar, como que esses fundos captam recurso? Como os fundos imobiliários são negociados na bolsa, eles captam recurso através da venda de cotas. Hoje a gente tem 4 tipos de fundos. Os fundos de tijolos, que são os fundos físicos, os imóveis físicos. A gente tem os fundos de captação de desenvolvimento. A gente tem os fundos de papel que vão investir em LCI, que são letras de crédito imobiliário. E a gente tem o que são chamados de FOFs, que são fundos que investem em fundos. Então, por exemplo, quando você compra o fundo imobiliário de um shopping, esse shopping está alugando salas lá dentro. Então, o fundo ele compra pedaços do shopping. E aí, com isso, quando ele vende as cotas dele, ele distribui um pedaço desse aluguel para os seus cotistas. Então, você recebe um dividendo que todo mês vai cair na conta da sua corretora. E aí lá na conta da sua corretora, a hora que esse dividendo cair, você pode reinvestir, você pode comprar novas cotas ou você pode aplicar em outro tipo de investimento. Então, se a gente pensar nos tipos de formas que a gente pode ganhar dinheiro com os fundos, a primeira é recebendo essa distribuição de dividendos e a outra é a valorização das cotas. Então, se você comprou uma cota hoje de um fundo que está custando R$100 e ele se valorizou, daqui a um ano ele está custando 120, você pode de repente pensar em vender, apesar de eu achar que não é uma boa estratégia. A cota desse fundo imobiliário, você tem que usar ela como uma forma de rendimento e só vender realmente se for necessário. Mas a valorização da cota também é uma forma de você ganhar um tipo de dinheiro com os fundos imobiliários. Como todo investimento, ele também tem as suas desvantagens. A primeira é que ele não é coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. A segunda é que ele pode ter uma alta taxa de administração. Então, quando você for analisar a compra de um fundo, você tem que ver qual é essa taxa de administração. E a terceira é a vacância. Então, a gente sabe que os shopping centers eles podem ter salas, por exemplo, desalugadas. Ou prédios comerciais podem também ter salas desalugadas. Ou galpões logísticos podem ficar desalugados. Então, no site do Funds Explorer, a gente consegue ver essa taxa de vacância, para ver se esse fundo está girando ou não. Uma alta taxa de vacância significa que ele está recebendo e captando menos recursos. E aí agora, o que eu quero fazer com vocês é de fato acessar o site do Funds Explorer, para a gente fazer como fazer a análise dos fundos imobiliários, e aí depois a gente faz a efetivação da compra de uma cota no site de uma corretora. Então, pessoal, quando a gente vier aqui no site do Funds Explorer, lá no menu principal em cima, em ferramentas, a gente consegue fazer uma análise detalhada acessando a parte de ranking de FIIs. Quando você acessar a parte de ranking de FIIs, vocês vão ver que tem todos os fundos que são negociados hoje na bolsa. E aí a gente pode ver aqui que tem logística, a gente tem lajes corporativas, a gente tem shoppings. Então, assim, eu vou pegar um setor que eu acho que é um setor que vai ter uma melhora agora com a retomada da economia, que é o setor de shoppings.
Então eu vou filtrar aqui nesse filtro de todos os setores, eu vou tirar todos e vou deixar só o de shoppings. E aí, como eu quero olhar os fundos que têm uma liquidez alta, caso eu precise desse dinheiro, eu vou filtrar aqui pela liquidez diária. E aí, eu tinha comentado no vídeo anterior sobre a renda de R$1.000 com fundos, que um campo muito importante aqui é o Dividend Yield, que é o percentual que é pago de dividendos sobre o valor da cota. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu quero dividendos que sejam um pouco mais altos, né, com base na liquidez. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, SPH11. E aí eu vou clicar aqui para entender como que funciona esse fundo. Então ele mostra aqui a liquidez diária, mostra aqui o último rendimento, ele mostra aqui o dividend yield, ele está mostrando como que está o valor da cota, não é um fundo barato, ó, 801. Se a gente descer, a gente vai ver a descrição dele, e aí a gente vai descendo e vai vendo algumas informações, tá vendo? O patrimônio inicial dele, qual que é o segmento de shoppings. A gente consegue ver, ó, qual foi a distribuição de dividendos dele nos últimos meses. Ele faz uma comparação aqui em relação à poupança. Então, se você pegar aqui, ó, você vai ver que ele, em comparação à poupança, já rendeu 99,1% em relação à poupança. Aí fala um pouco do valor patrimonial dele. E aqui a gente vê uma coisa importante, a quantidade de ativos que ele tem, ou seja, a quantidade de imóveis. A gente vai ver que ele tem um imóvel que é o Shopping Pátio Higienópolis em São Paulo, que é um shopping muito conhecido e um shopping de classe média alta. Então é de fato um imóvel relevante. Apesar dele ter só um ativo, geralmente quando a gente procura o fundo imobiliário, principalmente de shopping, a gente vai procurar um fundo que tem vários shoppings. Porém esse imóvel aqui, esse fundo aqui, ele tem um imóvel que é muito relevante aqui em São Paulo. Se a gente descer um pouquinho mais, a gente consegue ver a taxa de vacância. A taxa de vacância dele está bem alta. Então talvez não seja uma boa investir nele agora, porque tem provavelmente muita loja no shopping disponível. Então, pessoal, eu voltei aqui no ranking dos fundos para procurar um fundo que tenha uma condição melhor do que esse XPML11 que a gente viu. Eu encontrei esse VISC11 que parece ser bem interessante, então eu já abri ele aqui. A gente vai ver que ele é bem diferente, ele tem 15 ativos em 10 estados, então dá para ver aqui que ele tem em Belo Horizonte, ele tem no Rio de Janeiro, ele tem aqui em São Paulo, no Shopping ABC, no Shopping Granja Viana. Com isso, é um fundo que parece ser um pouco mais interessante da gente comprar uma cota. Se a gente subir um pouquinho aqui, a gente vai ver que ele tem uma distribuição aí de dividendos, ó, nos últimos meses. Mesmo durante a pandemia, a gente vê que ele caiu um pouco, mas depois deu uma estabilizada de novo. Então, quando eu venho lá no Home Broker, que é a área da corretora onde a gente faz as negociações, eu já coloquei ele aqui. Para quem nunca viu essa tela, a gente tem aqui do lado esquerdo aqui um campinho chamado Ordem, que é onde você vai colocar o fundo que você quer, ou a ação que você quer, a quantidade e o valor que você quer pagar. Nesse canto direito aqui, como no momento que eu estou gravando esse vídeo, a bolsa ainda não está aberta, ele está mostrando o valor que foi negociado, o último valor negociado na quinta-feira passada. Então vocês vão ver aqui que tem as corretoras, a quantidade de cotas e o valor que foi negociado. Então é super importante você fazer essa análise antes de você comprar, que aí com isso você consegue negociar o valor da cota. Então eu coloquei aqui uma simulação, quantidade de 10 cotas, o preço de R$ 103,31, que foi o último negociado, ele me daria um valor de R$ 1.063,10. Lembrando que o fundo imobiliário você pode comprar uma cota, 10, 100, a quantidade que você quiser. E aí quando eu clicar em comprar aqui, ele pediria minha senha e executaria
a compra se a pessoa que está vendendo por esse valor tivesse interesse em vender. Tá? É um processo simples, porém ele tem que ser feito com calma, tem que ser analisado antes de você efetivar essa compra. É isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Foi um vídeo com um pouquinho mais de detalhes para que vocês entendam como funciona a análise de um fundo, como que funciona a efetivação da compra de uma cota, e com isso vocês consigam se programar para receber esses dividendos a longo prazo e lá na frente terem uma renda extra, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Quando você compartilha esse vídeo, o YouTube entende que ele é importante e divulga com mais pessoas. E ativem as notificações, sempre que tiver um vídeo novo vocês vão saber, beleza? Obrigado, pessoal!